Olá turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente está entrando na unidade 5, em que a gente vai aprender 3 teoremas para análise de circuitos elétricos, tá? Então nessa primeira aula a gente vai aprender sobre o teorema da superposição, depois a gente vai aprender sobre o teorema de Thevenin, e aí na última aula da unidade 5 a gente vai ver o teorema de Norton, tá? Então vamos lá, começando pelo teorema da superposição. O teorema da superposição, assim como os métodos que a gente aprendeu, né, nas aulas anteriores, como por exemplo o método das malhas e o método dos nós, e até mesmo as formas que a gente utilizou para resolver os problemas de circuitos elétricos, por exemplo, fazer conversão de fonte ou a conversão de pontes, né? Então a gente viu várias maneiras aí que a gente pode usar para resolver problemas de circuitos elétricos. O teorema da superposição é mais uma forma, né? É mais um método aí que a gente vai usar para resolver esses problemas, tá? E ele, basicamente, ele é um método bem robusto também, né? Que, inclusive, pode ser usado, e ele, na verdade, ele é recomendado a ser usado para problemas que tem mais de uma fonte, né? Mais de uma fonte independente. Então, a gente viu, basicamente, os métodos que a gente aprendeu para resolver esses problemas que tem mais de uma fonte independente foram os métodos, né, das malhas e dos nós, né? Então esses dois métodos que a gente utilizou nas aulas anteriores para conseguir calcular corrente, tensão, né? Mas basicamente corrente, né? No resistor de interesse da gente, tá? Agora, o teorema da superposição ele vai fazer a mesma coisa. Ele também vai ser útil para encontrar, por exemplo, a corrente que passa num resistor em um circuito bastante complexo, que tem mais de uma fonte independente, né? Que tem várias fontes independentes. Só que qual é o propósito do teorema da superposição? É que, ao invés da gente olhar para o circuito completo, e aí, né, como foi no método da malha ou no método dos nós, como é que ele funcionou, né? A gente tinha um circuito complexo, a gente aplicava lá, né, a lei das malhas ou a lei dos nós, né? E aí a gente chegava num sistema de equações. E aí, resolvendo o sistema de equações, a gente encontrava lá o valor da corrente que a gente queria, né? Então, basicamente, os métodos das malhas e dos nós, eles lidam com o circuito como ele é, né? A gente tem lá um circuito complexo e a gente gera as equações e aí depois trabalho matemático, né? Resolve o sistema que vai chegar no resultado. O teorema da superposição que a gente vai ver hoje, ele vai seguir uma outra abordagem. Então, no lugar da gente olhar para esse circuito complexo, cheio de fontes, vamos transformar esse circuito complexo em vários circuitos simples que só tem uma única fonte. Então, essa que é a ideia dele. E aí, no lugar da gente olhar para a ação de todas as fontes ao mesmo tempo, vamos ver o quanto que cada uma das fontes que tem no nosso circuito, o quanto que cada uma delas contribui para a corrente aí nesse resistor, né? Vamos supor que a gente quer calcular a corrente em um resistor qualquer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver o quanto que cada fonte contribui para essa corrente nesse resistor. E aí imagina que a gente tenha 3 fontes. A gente vai então separar esse nosso circuito com 3 fontes em 3 circuitos com uma fonte só, né? Olhando para cada uma das fontes separadamente. A gente vê o quanto que cada uma delas contribui para a corrente nesse resistor, separadamente, né? Como se fossem três problemas diferentes, né? E depois a gente soma essas correntes. Então, somando depois as correntes de cada, né, que foram produzidas por cada uma das fontes, a gente tem como resultado a corrente que de fato está passando ali por aquele resistor. Então esse que é o princípio do teorema da superposição. Superposição por quê? Porque a gente está pegando esse circuito complexo, transformando em vários circuitos simples, e depois a gente está superpondo, a gente está somando as contribuições de cada uma das fontes individualmente, né? A gente soma todas elas. Então essa que é a ideia da superposição, né? Então a gente imagina o nosso circuito complexo como sendo uma soma, né? Uma superposição de circuitos simples, tá? Qual é a vantagem disso? É que a gente não vai precisar solucionar sistemas lineares, né? Para obter lá a tensão ou corrente que a gente está procurando. Então a gente está fugindo, a gente está diminuindo o trabalho matemático.
a gente está aumentando o trabalho em termos de circuito, né? Porque a gente está resolvendo mais de um circuito, ao invés de resolver um único circuito complexo, a gente está resolvendo vários circuitos simples, só que o trabalho matemático foi muito menor, né? Então, em vez disso, o efeito de cada fonte é considerado separadamente, e as incógnitas são obtidas com a soma desses efeitos individuais. Então, é com essa superposição. O enunciado do teorema da superposição diz o seguinte, ó, a corrente através de um elemento, sei lá, resistor, a corrente através de um resistor é igual à soma das correntes produzidas por cada uma das fontes individualmente. Então isso demonstra para a gente que nós podemos depois, né, ver o efeito individual de cada fonte e depois somar eles, né? A gente poderia ler isso aqui de outra forma, ó. Por exemplo, a tensão entre os terminais de um elemento, por exemplo, a tensão entre os terminais de um resistor é igual à soma das tensões produzidas por cada uma das fontes individualmente, tá? E aqui quando eu falo fonte, pode ser tanto fonte de tensão quanto fonte de corrente, tá bom? Em geral, o número de circuitos analisados vai ser igual ao número de fontes independentes. Então, né, se a gente tiver 3 fontes, a gente vai, né, um circuito com 3 fontes, a gente vai quebrar esse circuito em 3 circuitos com uma fonte só, né? Então, o número de circuitos analisados é igual ao número de fontes independentes. Por isso que, antes da gente aplicar o teorema da superposição, é interessante que a gente tente reduzir o número de fontes, né? Então, se tiver, por exemplo, 2 fontes de tensão em série, a gente pode somar as duas. Se tiver 2 fontes de corrente em paralelo, a gente pode somar as duas, né? Então, a gente já viu isso, né? Essa equivalência, né? Essas fontes equivalentes. A gente já aprendeu isso nas aulas anteriores. E por que isso é interessante? Porque quanto menos fontes a gente tiver, menos trabalho a gente vai ter, né? Porque se a gente tiver, por exemplo, 5 fontes, a gente vai ter que fazer 5 circuitos e, né, calcular o parâmetro que a gente quer calcular nos 5, né? Se a gente conseguir reduzir de 5 para 3, aí a gente passa a ter só 3 circuitos. Então a gente vai diminuir o trabalho, né? O trabalho braçal vai ficar menor. Por isso, ó, que é recomendável tentar reduzir o número de fontes. Se houver fontes de tensão em série ou fontes de corrente em paralelo, né, a gente pode somar, reduzindo assim o número de circuitos a serem analisados. Para considerar os efeitos das fontes de forma independente, é necessário remover as demais fontes, né? Então, aqui agora a gente vai pensar no seguinte. Beleza, eu tenho um circuito, por exemplo, com 3 fontes. E eu vou transformar isso num circuito com uma fonte só. Tá, como é que eu elimino as outras fontes, né? Para eu ficar com um circuito com uma fonte só, eu tenho que saber eliminar as outras fontes. O que significa eliminar uma fonte de tensão? Significa que, no lugar da fonte de tensão, eu tenho que substituir por alguma coisa que represente uma tensão zero, né? Então, para que eu elimine essa fonte de tensão, eu tenho que substituir ela por algo que tenha 0 volts, né? E o que isso significa em termos de circuitos? Em termos de circuitos? Significa a gente substituir a fonte de tensão por um curto-circuito. Então, se no lugar da fonte de tensão eu colocar um curto-circuito, a diferença de potencial no curto-circuito é 0. Então, eu vou estar substituindo a fonte de tensão por algo que, como se não existisse nada ali, como se não existisse a fonte de tensão ali. E se eu tiver uma fonte de corrente? Bem, a fonte de corrente produz corrente, né? Eu quero substituir ela por algo que não produza corrente. Então, para que no lugar daquela fonte de corrente eu tenha 0 ampere, eu preciso substituir a fonte de corrente por um circuito aberto, né? Ou seja, por algo que tenha resistência infinita, né? Por um circuito aberto, que aí no circuito aberto a corrente é 0. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Quando a gente está analisando, né, temos lá um circuito com uma fonte. Todas as demais fontes a gente vai eliminar. De que maneira? Todas as fontes de tensão a gente vai substituir por um curto-circuito e todas as fontes de corrente a gente vai substituir por um circuito aberto. E aí, com isso, esse circuito que a gente vai ter vai ser um circuito com uma única fonte. É isso que a gente vai fazer, tá? Então, ó, ao remover uma fonte de tensão, é preciso que a diferença de potencial entre elas seja 0. Ao remover uma fonte corrente, requer que a tensão entre seus terminais seja infinita, ou seja, que a corrente seja 0. Logo, fonte de tensão vai ser substituída por curto-circuito.
e as fontes correntes vão ser substituídas por circuitos abertos. E as resistências ou condutância, a gente tem só trabalhado com resistência, né? Então as resistências vão ser mantidas exatamente como estão, tá? Então a gente não vai mexer nas resistências, elas vão ficar no mesmo lugar, em relação ao circuito original. Então aqui tem uma figurinha demonstrando isso, né? Então qualquer fonte de tensão que não seja a que a gente está analisando, né? Qualquer fonte de tensão a gente substitui por um curto-circuito. Aí aqui a diferença de potencial é zero, né? E qualquer fonte de corrente a gente substitui por um circuito aberto, e aí aqui a corrente vai ser zero. Então a corrente, qualquer parte do circuito... e aí a conclusão, né? Como é que é a superposição? É aquilo que a gente falou, né? Fazer a soma das contribuições de cada circuito. Ou seja, a soma das contribuições de cada fonte separadamente. E aí, né? Ou seja, se a gente quiser calcular a corrente num resistor, essa corrente vai ser a soma das correntes produzidas separadamente por cada uma das fontes, né? Bem, vamos para um exemplo para ficar mais fácil de entender isso aqui, né? Então a gente tem esse exemplo. Basicamente o que esse exemplo está pedindo é para a gente calcular a corrente I1, que é essa corrente aqui, ó, que passa pelo resistor R1. Primeiramente, antes de aplicar o teorema da superposição, vamos resolver isso de outra maneira, né? Dá para a gente perceber que todos esses elementos estão em paralelo, né? Significa que a diferença de potencial em todos eles vai ser a mesma. Bem, eu sei qual é a diferença de potencial entre esses dois pontos. Porque se eu olhar para esse ramo aqui da esquerda, eu estou vendo que a diferença de potencial entre esses dois pontos é de 30 volts, né? Então, se eu sei que a diferença de potencial aqui é de 30 volts, então a diferença de potencial aqui, ó, nessa fonte de corrente também é de 30 volts, e a diferença de potencial aqui nesse resistor também vai ser de 30 volts. Então, como todos eles estão em paralelo, né? Então a diferença de potencial em todos esses ramos é a mesma. E aí com isso eu já consigo calcular I1, né? Corrente é tensão dividido pela resistência. Então 30 dividido por 6, isso aqui vai dar 5 amperes. Então já terminamos a questão, né? A gente consegue resolver sem usar o teorema da superposição. Mas é lógico, né, que a gente colocou um problema simples para a gente poder aprender a usar o teorema, né? Na prática ele vai ser muito mais útil em circuitos muito mais complexos do que esse, né? Mas aqui a gente colocou um bem simples só para facilitar, né, a explicação do teorema. Mas no sentido de resolver o problema já está resolvido, né? Sabemos que a gente tem aqui uma corrente de 5 amperes, né? Então a gente tem aqui uma corrente de 5 amperes. E aí, por exemplo, se o problema quisesse saber qual é essa corrente aqui, ó, bastaria a gente ver, ó, que tem uma corrente de 5 amperes saindo desse nó, tem essa corrente de 3 amperes aqui da fonte de corrente entrando no nó, então certamente essa corrente que passa pela fonte de 30 volts, vai ter que ser uma corrente de 2 amperes entrando, né? Para que a soma das correntes que entram sejam iguais à soma das correntes que saem, né? Então 3 mais 2 é igual a 5. E aí para esse circuito, só usando as fórmulas básicas que a gente conhece, a gente já foi capaz de determinar todas as correntes e todas as tensões em cada elemento desse circuito, né? Mas beleza, vamos focar na aplicação do teorema da superposição. Então, o que o teorema da superposição diz pra gente? Que a gente deve pegar esse nosso circuito complexo e substituir ele por circuitos simples. E o número de circuitos simples que a gente vai usar depende do número de fontes que nós temos. Nós temos aqui 2 fontes, então a gente vai substituir esse circuito por 2 circuitos, tá? O primeiro circuito a gente vai considerar somente essa fonte de tensão, né, de 30 volts, e no outro circuito a gente vai considerar somente a fonte de corrente de 3 amperes, tá? Então vamos lá, vamos redesenhar esse circuito, só que tendo somente a fonte de tensão de 30 volts. Então vai ficar um negócio mais ou menos assim, né? Tem aqui a fonte de 30 volts, né? Ligado aqui ao terra, né? Aí aqui nós teríamos a fonte de corrente, só que o que a gente aprendeu? Fonte de corrente, a gente tem que eliminar ela, né? Eliminar uma fonte de corrente, substituir por um circuito aberto, ó. É o que a gente viu aqui, ó.
Fonte de corrente substitui por um circuito aberto. Então, no lugar da fonte de corrente, eu vou colocar aqui um circuito aberto, né? Um circuito onde não passa corrente. E aí aqui eu vou continuar desenhando o circuito. Aí tem aqui a resistência de 6 ohm. E tem aqui a corrente, ó, I1, que eu vou chamar de I1 linha, tá? O que é esse I1 linha aqui que eu estou criando? É a corrente I1, ou a parcela da corrente I1, que é produzida por essa primeira fonte, por essa fonte de 30 volts, tá? Então olha o que eu fiz aqui, ó. Esse circuito que eu desenhei é igualzinho ao circuito original, só que eu quero considerar primeiro somente essa fonte de 30 volts. Então eu tenho que eliminar as demais fontes. As demais fontes só tinha a fonte de corrente, né, além dela. Então eu eliminei a fonte de corrente. Como é uma fonte de corrente, eu substituí por um circuito aberto, tá? E aí o meu circuito ficou esse circuito daqui. Ora, como que eu posso então encontrar o valor de I1? Repara que o nosso circuito ficou simplesmente um circuito em série, que tem uma fonte de tensão, e em série com uma resistência de 6 ohm. E aí eu quero calcular essa corrente I1', que é exatamente a corrente da fonte, né? Então essa corrente que está circulando pelo circuito. Porque não tem corrente vindo para cá, né? Está aberto. Então toda a corrente que sai da fonte vai passar por esse resistor. E aí eu vou usar a mesma fórmula que eu usei aqui em cima, né? I1, ele é igual a 30 dividido por 6, né? 30 dividido por 6. I1', né? I1' é igual a 30 dividido por 6, que vai ser igual a 5 amperes. Então eu já sei o quê? Que essa minha fonte, quanto dessa corrente da fonte que está contribuindo para a corrente no resistor, para essa corrente I1. Ele é esse valor que eu acabei de calcular, de 5 amperes. Então essa é a contribuição da fonte para essa corrente que passa pelo resistor de 6 ohm, né? Essa corrente de 5 amperes. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou manter a fonte de corrente e vou eliminar as demais fontes, ou seja, vou eliminar essa fonte de 30 volts. Eliminar uma fonte de 30 volts significa o quê? Como ela é uma fonte de tensão, eu vou substituir por um curto-circuito. Então aqui, ó, vai ficar né? No lugar dela, eu substituí simplesmente por um fio, né? Sem nenhuma queda de tensão. Aí aqui nós temos o terra, né? Vem para cá, tem a nossa fonte de corrente de 3 amperes. E aí vem para cá, tem o nosso resistor R1 de 6 ohm, né? Então agora eu redesenhei esse circuito somente com a fonte de corrente. A fonte de tensão substituo por um curto-circuito, como a gente viu, né, no slide anterior. E aí eu vou analisar agora qual é a corrente I1, que eu vou chamar de I1 2', tá? 2' porque é a parcela de I1 que é produzida agora pela fonte de 3 amperes, né? Fonte de corrente de 3 amperes. Olhando para esse circuito, o que está acontecendo, né? A gente tem uma corrente de 3 amperes que está entrando nesse nó, e aí ela vai ser dividida tanto aqui para o resistor de 6 ohm, quanto para esse curto-circuito, né? Mas o que acontece quando a gente tem um curto-circuito? A resistência nesse ramo aqui, ela é zero. Se a resistência é zero, o que vai acontecer com a corrente? Toda a corrente de 3 amperes vai querer fluir por esse ramo, né? Esse ramo não tem resistência nenhuma. Então a corrente de 3 amperes vai vir toda para ele, né? Ou seja, esse I1 aqui 2' vai ser igual a zero. Porque nada dessa corrente vai querer fluir. Porque a corrente ela sempre vai, a maior parcela dela sempre vai para onde tem menor resistência. Como a resistência aqui é zero, então toda a corrente vai para ela, né? A gente não tem nenhuma resistência, toda a corrente vai fluir por aqui. Consequentemente, nada vai fluir por essa resistência de 6 ohm, né? E aí, nós temos que I1' é igual a 5 amperes, né? Esse daqui é a contribuição da fonte de tensão para a corrente que a gente quer calcular. I1 2', né? I1 2' é igual a zero,
Quer dizer que essa é a contribuição da fonte corrente, né? Não teve contribuição nenhuma. E aí o I1, pelo teorema da superposição, é a soma, né? É a soma dessas contribuições individuais. Então, somando as duas, isso vai dar 5 mais 0, que deu 5 ampere. E aí, com isso, a gente conseguiu obter o valor de I1 usando o teorema da superposição. Repara que foi o mesmo valor que a gente já tinha obtido, né? Então, a gente está vendo que, no fundo, o teorema da superposição é mais um método que a gente pode usar para análise de circuitos, né? Mas aqui, no caso, a gente observou, né, imagina, por exemplo, que a gente resolvesse esse problema usando lá a lei dos nós, por exemplo, que a gente aprendeu há 2 aulas atrás, né? Com o método dos nós, né? Usando o método dos nós, a gente chegaria num problema que matematicamente daria muito mais trabalho, né? A gente fez um problema parecido com esse, né? Há 2 aulas atrás, e viu que, ainda que não caiu, nesse daqui não vai cair num sistema, né? Vai ter uma equação só, porque só tem um nó além do nó de referência, né? Esse aqui, como tem 2 nós, só vai ter uma equação, né? Com isso, o problema, ele não, apesar de não ser um sistema, né? O que deixaria ele ainda mais complicado, ele não é um sistema, mas mesmo assim ele vai ter uma equação muito grande e tal, que vai dar um trabalho matemático muito maior do que usando o teorema da superposição. Então, o que a gente observou aqui? Com o teorema da superposição, a gente transformou isso em 2 circuitos simples, né? Calculamos a corrente para cada um desses circuitos, né, de forma independente, e depois a gente somamos os 2 resultados. Então, repara que a gente pegou um problema complexo e transformou em uma soma de problemas simples, né? Bem, então aqui está a resolução, né? Aqui no caso ele fez o contrário, né? Primeiro ele fez ele primeiro olhou para a fonte de corrente, né? A gente primeiro olhou para a fonte de tensão, mas tanto faz, né? Então primeiro olhou para a fonte de corrente. Aqui toda a corrente substituiu, né, a fonte de tensão por curto-circuito. Toda a corrente vai fluir por aqui. Consequentemente, essa corrente vai ser igual a 0, né? E aí depois, olhando para a fonte de tensão, substituindo aqui por um circuito aberto, a corrente aqui vai ser a I1 2', né? Ele está invertido em relação ao nosso, né? Que vai dar 5 ampere. E aí, somando as duas, isso aqui vai dar 5 ampere. A corrente está para baixo mesmo, né? É o mesmo sentido que a gente definiu na figura, que é esse sentido da corrente da fonte, né? É exatamente esse sentido aqui assim, né? Que é o sentido da corrente da fonte que está para baixo em relação ao resistor 1. Bem, aí para continuar treinando, vamos para mais um exemplo. Dessa vez a gente tem 2 fontes de tensão. Nosso trabalho vai ser o mesmo. Vamos olhar para somente uma fonte, depois olhar somente para outra fonte. Deixa eu só ver qual é que ele anula primeiro. Tá, dessa vez ele anulou primeiro o E2. O que a gente vai fazer então? Vamos transformar isso daqui num circuito que tem somente uma fonte. E de novo, né? A gente poderia resolver isso daqui usando, por exemplo, o método das malhas. Então a gente já usou o método das malhas para resolver um problema parecido com esse, né? Então a gente poderia usar o método das malhas ou então usar o método dos nós, tá? Então não significa que a gente só possa resolver isso de uma forma, não. Tem várias maneiras de resolver isso. Essa questão aqui a gente pode resolver usando o método das malhas, que vai cair num sistema, né, de 2 equações e 2 incógnitas. Ou então a gente pode resolver usando o método dos nós, que vai cair numa equação só, bem grande, para a gente poder encontrar o valor da tensão, e aí tendo o valor da tensão a gente conseguiria calcular o valor da corrente I3, que é o que ele está pedindo, né? O método da superposição é mais uma forma de resolver esse problema, tá? Vamos lá, vamos então aplicar o método da superposição, né? O teorema da superposição. Como que a gente faz? Então, nesse primeiro circuito, eu vou considerar apenas essa fonte e vou anular as demais fontes. Só tem uma outra fonte, que é o E2, né? Então a gente vai transformar, como ele é uma fonte de tensão, vamos transformar em um curto-circuito. Então nosso circuito vai ficar assim, ó. Tem aqui a fonte E1, né, de 54 volts.
Aqui tem o resistor, esse resistor de 24 ohm. Aí nós temos aqui um resistor de 12 ohm. Tá? Aqui tem um outro resistor, que é o de 4 ohm. Aqui tem a corrente I3, né, que nos interessa, né? Que é esse tal I3, que a gente vai chamar de I3 linha, que é a contribuição dessa fonte 1, né, para a corrente no resistor 3. E aqui a gente substituiu por um curto-circuito, tá? Então aqui é onde tinha a fonte A2, substituímos por um curto-circuito. Bem, dá para perceber que agora, né, nesse desenho, como é que ficou agora esse desenho? Ó, eu quero saber quem é I3, né? Quero saber quem é essa corrente que está passando aqui em I3. O que nós temos aqui? Ó? A gente tem esse nosso circuito, ele tem agora dois resistores que estão em paralelo, né? Então essa resistência daqui está em paralelo com essa, né? Então como é que a gente pode calcular I3, que é a corrente que passa por aqui? Bem, para calcular I3, a gente vai precisar saber qual é a corrente que está entrando nesse nó, né? E para saber qual é a corrente que está entrando nesse nó, que é a corrente da fonte, a gente vai ter que saber qual é a resistência total. Então, basicamente, a gente vai ter que reduzir, como a gente aprendeu, né? O método da redução e retorno. Então, a gente chegou num circuito em que a solução, né, para encontrar a corrente I3, a gente vai ter que usar aquele método da redução e retorno. Então, a gente vai reduzir o circuito na direção da fonte para ter a resistência total. Tendo a resistência total, faz 54 dividido por ela para saber qual é a corrente da fonte. E aí, tendo a corrente da fonte, a gente consegue obter essa corrente I3 linha, né, que a gente está querendo. Então vamos lá, vamos aplicar o método da redução e retorno. Então eu vou reduzir no sentido da fonte. Essas duas resistências estão em paralelo, então a gente vai ter que fazer, né, 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4. Isso vai dar, aí vou pegar aqui a calculadora, né, para facilitar o nosso trabalho. 12 vezes 4 vai dar 48, dividido por 16, né, que é 12 mais 4. Isso aqui vai dar 3 ohm. Então esse circuito daqui, ó, virou esse circuito aqui. Resistor aqui de 24 ohm. E essas duas resistências substituímos por uma única resistência de 3 ohm, né? E aqui tem a tensão de 54 volts. Agora, qual é a resistência total? A resistência total vai ser 24 mais 3, que dá 27, né? Então a resistência total é de 27 ohm. Consequentemente, qual é essa corrente da fonte? Que é essa corrente que está entrando aqui, ó, nesse nó. Essa corrente aqui, que é a mesma que está entrando aqui no nó. É só fazer a tensão dividido pela resistência. Então ela vai ser 54 dividido por 27, que dá 2 A. Então essa corrente aqui é de 2 A, essa corrente aqui é a mesma, é de 2 A também. Então o que nós temos? Ó? A gente tem uma corrente de 2 A que passa pelo resistor de 24 ohm, né? E essa corrente de 2 A, ela se divide, parte dela vai passar pelo resistor de 12 ohm e parte dela, né, vai passar aqui pelo resistor de 4 ohm, né? Como que eu calculo essa corrente que passa aqui, que é a corrente I3 linha? É só eu usar a regra do divisor de corrente, né? Então eu posso, por exemplo, se eu quiser, eu posso fazer devagarinho, né? Calcular a queda de tensão aqui. E aí, como eu sei a queda de tensão aqui, eu consigo saber qual é a tensão aqui. E aí, eu sabendo a tensão, eu faço tensão dividido por resistência, que eu tenho o I3, né? Então esse é o método 1. Método 2 é usar a regra do divisor de corrente, que é uma fórmula que vai dar direto pra gente quem é o I3. Então o I3 linha, né? Ele vai ser igual a, usando a regra do divisor de corrente, é a corrente, vezes a outra resistência, né? Então eu quero na de 4 ohm, então na fórmula vai aparecer de 12, né? Dividido por 12 mais 4. Aí isso vai dar 2 vezes 12 dividido por 16, 1,5 A. Bem, outro jeito de fazer isso seria calcular a queda de tensão aqui, que é 24 vezes 2, que é 48. Então a tensão aqui vai ser 54 menos 48,
que vai dar 6 volts. E aí eu sei que a diferença de potencial aqui é de 6 volts, fazendo 6 dividido por 4, eu vou ter a corrente também de 1,5 ampere. Então seria as duas formas. Aí uma observação que essa corrente é de 1,5 ampere, só que ela está para a esquerda, né? Ela está para cá, né? 1,5 ampere para a esquerda. Que ela foi dividida aqui, né? Então flui no sentido para a esquerda desse resistor. Então essa daqui é a nossa corrente I3', que é igual a 1,5 ampere para a esquerda. O que nós vamos fazer? A mesma coisa, só que dessa vez a gente vai anular a fonte 1. Vamos ter um circuito somente com a fonte 2. Então eu vou redesenhar ele, colocando os resistores exatamente onde eles já estão, só que aqui é onde tinha a fonte 1, estou substituindo por um curto-circuito. Que ela é uma fonte de tensão, né? Então aqui tem a resistência de 12 ohm. Aqui tem a outra fonte, né, que eu estou olhando agora, que é essa fonte de 48 volts. E aqui nós temos esse outro resistor, que é o de 4 ohm. E o que eu quero saber, né, é qual é essa corrente I3, que agora eu vou chamar de I3 2', né? E essa corrente I3, ó, é a própria corrente da fonte, né? Então ela é a própria corrente da fonte. Significa que no momento em que eu calcular a corrente da fonte, eu tenho o valor de I3', né? Então vamos lá, para calcular a corrente da fonte, de novo a gente vai usar o método da redução. Dessa vez não precisa fazer o retorno, né? Porque a gente quer justamente a corrente da fonte. Então, ó, esses dois resistores estão em paralelo. Então eu posso substituir isso daqui por um único resistor de 24 vezes 12, dividido por 24 mais 12. Isso vai dar 24 vezes 12, dá 288. Dividido 24 mais 12 dá 36. Isso deu 8 ohm. Então esses dois resistores eu posso substituir por um único resistor de 8 ohm, né? Que a gente acabou de calcular. Aí aqui eu tenho a resistência de 4 ohm. E aqui eu tenho a fonte de 48 volts. Eu sei que a corrente está nesse sentido, né? Porque ela sempre sai do positivo da fonte, né? Então ela vai passar aqui por esse... Ela vai fluir por esse circuito assim, né? Por isso que essa corrente I3', I3 2', né? Ela vai estar nesse sentido, né? No sentido para a direita, né? Aqui no resistor R3. E aí dessa vez a resistência total, ó, temos agora que essas duas estão em série, a resistência total 8 mais 4, que vai dar 12. E aí a corrente I3' vai ser igual a 48 dividido por 12, né? Que é a tensão dividido pela resistência, que vai dar 4 ampere. Então o que nós temos na prática? Ó, o que aconteceu? Que, olhando para a contribuição da fonte 1, a gente tem uma corrente... Ó, vou desenhar aqui separado. Ó. Imagina que aqui está o nosso resistor R3 de 4 ohm, né? E aqui nós temos a corrente I3. O que nós temos? Olhando para a contribuição da fonte 1, a gente tem que a corrente I3', né? Que é a contribuição dessa fonte 1 para a corrente que passa aqui pelo R3, né? Ela é igual a 1,5 ampere. E olhando para a contribuição da fonte 2, a contribuição dela para I3, a gente calculou 4 ampere para a direita, né? Então a gente tem aqui que o I3 2', que é a contribuição da fonte 2, ela foi de 4 ampere. Então o que nós temos? Ó, nós temos uma corrente de 4 ampere para a direita, né? E uma corrente de 1,5 ampere para a esquerda. Então qual é a corrente I3? Que vai ser a soma dessas duas correntes, que é o I3' mais o I3 2'. Isso vai ser igual a... Eu vou considerar que o positivo é o que está indo para a direita, e o negativo é o que está indo para a esquerda. Eu sempre considero que o positivo é o maior, tá? Como 4 é maior do que 1,5, então estou considerando que ele que é o positivo. Então isso aqui vai ser menos 1,5 mais 4, que vai dar 2,5 ampere, né? Para a direita.
Ou seja, qual é a corrente 3? Ela é uma corrente para a direita, né, como está desenhado aqui na figura, né, de 2,5 ampere. Beleza? Por quê? Quando eu fiz a soma, né, eu tenho uma corrente de 4 ampere para a direita, uma corrente de 1,5 ampere para a esquerda. Quando eu somo as duas, vai dar 2,5 ampere para a direita. O que a gente percebeu com esse problema? A gente poderia ter usado os outros métodos que a gente aprendeu. Só que para fugir do trabalho matemático, a gente passou o trabalho para o circuito, né? Então a gente transformou um circuito complexo em dois circuitos simples, o que reduziu o nosso trabalho matemático, né? A parte matemática ficou bem mais fácil de resolver, só que a gente aumentou o trabalho em termos de circuitos, que a gente teve que resolver dois circuitos, né? Então o que a gente fez foi pegar um problema complexo e transformar em dois problemas simples, né? E aí o resultado é a soma do resultado dos dois circuitos. Então é isso que a gente fez. E certamente, se a gente aplicasse um método das malhas ou um método dos nós, chegaria no mesmo resultado, tá? Beleza? Então isso aí é o exemplo 2, né, que a gente viu, né? Vamos rever ele aqui passo a passo, como a gente fez. Então primeiro a segunda fonte foi transformada em um curto-circuito. A gente passou a ter esse circuito daqui, né, que até foi redesenhado aqui. E aí fica fácil perceber que esses dois resistores estão em paralelo, né? Fazendo 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4 dá 3 ohm. Então a gente substituiu isso daqui por uma única resistência de 3 ohm, que está em série com a de 24, deu uma resistência de 27, uma resistência total de 27. Com a resistência total de 27 a gente encontrou a corrente de 2 A, e com a corrente de 2 A usamos o divisor de corrente para calcular a corrente em 3 linhas. Então foi isso que a gente fez, a resistência total de 27 volts, corrente da fonte de 2 A, regra do divisor de corrente, a gente calculou a corrente de 1,5 ampere. E aí fazendo a mesma coisa, só que dessa vez olhando para a fonte 2, transforma essa fonte em curto-circuito. Aí o desenho ficou esse aqui, né? É fácil perceber que esses dois resistores estão em paralelo. E aí 24 vezes 12, dividido por 24 mais 12, deu 8 ohm, que está em série com esse 4 ohm. 8 mais 4 dá 12. Então, ó, resistência do paralelo é 8, resistência total é 12. E aí fazendo 48 dividido por 12, a gente tem a corrente da fonte, que nesse caso, a corrente da fonte é a própria corrente 3, né? Ela é a própria corrente 3, só que dessa vez está para a direita, né? Então a gente tem uma corrente de 4 ampere para a direita. E aí a solução é a soma, né? Então a gente tem uma corrente e 3 linhas de 1,5 ampere para a esquerda, que é a contribuição da fonte 1. Tem uma corrente e 3 2 linhas de 4 ampere para a direita, que foi a contribuição da fonte 2. Pelo teorema da superposição, a corrente 3 vai ser a soma das duas. Fazendo a soma das duas, isso vai dar 2,5 ampere para a direita, que é o sentido de 3 2 linhas, que é o sentido da maior corrente, né? Então essa vai ser a corrente 3 que a gente está procurando. Beleza? Então com isso, fechamos esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!